Amém? Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias aqui no livro de Êxodo. Como eu havia comentado para os irmãos, vamos fazer aqui uns comentários nesse livro, umas observações. Êxodo capítulo 14. Na verdade, nós vamos começar no 13, finalzinho, a partir do versículo 17. 13, 17. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Depois vamos entrar um pouquinho no 14. A palavra diz assim, ó: e aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente juramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, peço a Ti, Senhor, que fale aos nossos corações, que nos ajuda, ó Deus, a ouvirmos a Tua voz. Derrama da Tua unção, do Teu poder e da Tua autoridade, ó Deus, sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a caminharmos segundo a Tua vontade. Dá direção também, Senhor, à nossa vida. Pai, entrego a Ti todo o crédito, toda a honra, toda a glória, e Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, podem sentar. A gente vê, irmãos, que interessante que quando Deus estava tirando o povo do Egito, ele estava no controle, na direção, né? Então, até mesmo para nós sairmos do mundo, por exemplo, às vezes a pessoa sai do mundo e ela fica cheia de história, sabe? Cheia de, não, que eu acho isso, que eu acho aquilo, que não sei o quê. Porque a saída do povo do Egito, ele tipifica a nossa saída do mundo para a vida cristã, amém? E é Deus quem nos conduz, é Deus quem nos conduz. Houve uma chamada e o povo foi todo, né? E o povo foi todo. Agora, é igualzinho aquela palavra que fala assim, ó, muitos são chamados e poucos escolhidos. Então Deus o chamado é para muitos, é para todos, na verdade. Todos os filhos de Abraão recebem o chamado de Deus para serem salvos, para andar no caminho da salvação. Porém, o caminho da salvação é Deus quem mostra. Não é o nosso caminho, não é do jeito que nós queremos, não é do jeito que a gente acha que é. Como eu já testemunhei uma vez, eu testemunhei aqui na igreja de um testemunho que eu tive, né, de presenciar uma pessoa que saiu da igreja, ela aceitou Jesus, era macumbeira, aceitou Jesus, mas aí as coisas começaram a apertar mais. O que ela fez? Voltou para a macumba. Voltou para a macumba. Então tem pessoas com esse pensamento. A gente viu aqui, se você ler todo o texto aqui dos Hebreus, você vai ver que alguns vão reclamar, nós vamos ler aqui mais à frente, porque preferiam ser escravo do que morrer no deserto, porque a morte é uma coisa que faz medo, né? As pessoas têm muito medo da morte, e a morte é a última coisa a ser vencida, não é verdade? E Jesus venceu a morte. Então as pessoas, por quê? Uma pessoa sem Cristo, ela não sabe o que vai acontecer após a morte. Não é verdade? Ela vai dizer, porque olha só que coisa difícil, você vai, o que vai acontecer? Né? Porque você sabe que você não é esse corpo físico, você é um espírito que está nesse corpo. Uma vez que você sai do corpo, o corpo perde
a vida, perde, né, a função. E aí você vai para onde? O corpo não funciona mais. Não pode voltar para o corpo porque não vai funcionar mais. Entendeu? Quando o coração para, os órgãos param, por quê? Porque aquele corpo está chegando ao prazo de validade dele. Então você vai ter que sair do corpo. Então chega um momento que não tem mais. Enquanto não tem, a gente vai consertando, né? Faz uma operação, viu? A irmã Irene fez uma operação outro dia, né? Graças a Deus está aqui uma beleza, uma bênção, né? E outros irmãos que já operaram, eu já operei algumas vezes, algumas operações. A gente vai consertando, né? Aí toma um remedinho, vai ver se melhora, vai ver se não deixa estragar, vai para a academia, né? E tudo, e fica fazendo reforma no corpo, igual o carro velho, né? Ele vai reformando o carro não ficar com um cara muito de velho. A mesma coisa é a gente vai fazendo até onde dá. Agora, chega um momento em que não tem mais como recuperar e vamos ter que sair desse corpo. Então, a saída do povo do Egito, ele tipifica a nossa vinda para uma vida cristã. A gente sair do mundo e vir para Deus. E Deus está no controle disso. Não tem como você falar assim, não, eu aceitei Jesus, eu fiz isso, não. A gente tem que responder, você tem que aceitar, você tem que seguir. Mas se você quiser ir pelo caminho, Jesus ele é o caminho. Não tem como você mudar esse caminho. Não quero aceitar Jesus, não quero ir assim, assim. Então esse caminho não é Jesus. O caminho chamado Jesus é de um jeito. Se você tiver um caminho que está de outro jeito, esse caminho não é o caminho que leva o homem a Deus. Amém? O caminho que leva o homem a Deus é o caminho da submissão, da obediência à palavra de Deus. Olha só que nós vamos ver aqui, logo no início do texto que nós lemos, olha só. Ele diz assim bem claramente, ó. E aconteceu que quando o faraó deixou o povo ir, e o povo, né? Deus não os levou. Olha só, Deus é que leva. Amém? Olha só, Deus é que está no controle. Moisés ouvia a voz de Deus. Se Deus deu uma direção para a igreja, o pastor está debaixo da direção de Deus. Eu não posso fazer culto, eu não posso fazer igreja, eu não posso fazer um grupo denominacional de acordo com a vontade de alguns. Eu tenho que fazer de acordo com a vontade de Deus. O povo que vai chegando é que tem que se enquadrar nesse caminho, nesse processo de Deus. Se alguém aqui sai do rebanho, fica perdido, porque Deus vai continuar liderando o rebanho dele. Então ele vai assim, ó, e Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ó, que estava mais perto. Amém? É uma coisa que às vezes as pessoas querem questionar Deus. Mas por que Deus não fez desse jeito? Não era mais fácil? Às vezes acontecem coisas, irmãos, que a gente pode falar assim, não era mais fácil fazer do outro jeito? Hein? Não era mais fácil se Deus fizesse desse jeito, assim, assim, assim? Não é verdade? Era mais fácil assim, assado? Mas Deus, ele sabe todas as coisas, irmãos. Ele que está no controle. Muitos olhando aqui, e depois não vão ver, o povo realmente começa a questionar. Mas olhando aqui, poxa, em vez de ir pelo lugar mais rápido para sair fugir dos egípcios, mas Deus, ele vê lá na frente, irmãos. Deus sabia que os filisteus estavam em guerra, estavam em batalha, e o povo, quando o povo passasse por eles, iam ser atingidos emocionalmente, iam ficar com medo, porque aquele povo, a princípio, era um povo escravo. Embora eles saíram armados, eram escravos, não eram gladiadores, não eram lutadores, não era guerreiro, não tinha exército. Porque quando você forma um exército, você começa a treinar, não é isso? Você forma um exército, você começa a treinar. E tudo é assim, por exemplo, você vai, usando o exemplo aqui do irmão, tem uma polícia militar, por exemplo, a pessoa entra para a polícia, ele não vai chegar lá num dia e no outro vão botar ele na rua. Não, então um processo lá, não é isso? Vai dar um treinamento, vai ensinar os procedimentos, as palavras. Às vezes você vê o policial assim usar uma palavra meia dura, e você sabia que ele aprende isso lá dentro, porque se ele for mole, vão atropelar ele. Se ele não usar de autoridade, tem hora que ele tem que usar de autoridade, não é questão de grosseria. Às vezes é porque tem que usar mesmo de uma certa autoridade, porque senão ele perde o controle da situação. Amém? Então a pessoa é treinada, aí quando eles já são treinados, tem um curso, é que vai para a rua.
vai para o exército, é a mesma coisa. Por que os meninos vão para o quartel com 18 anos, né? E ficam lá cerca de um ano, pelo menos, para aprender a lidar com arma, com autoridade, com pátria, amar a pátria, defender a pátria, porque se amanhã precisar, ele já tem um princípio, amém? Ele já tem um ano de treinamento, e se precisar atual, já tem uma corporação pronta. Se não precisar, ele vai para a reserva, né? São todos reservistas, né? Quando saem, né? Vão para a reserva e os atuais vão lá, estão lá aprendendo, ver os meninos como é que fica, tudo malhado, o dia todo. Quero botar eu gordinho para correr vou tomar tiro, né? E cair no buraco. Agora os meninos estão saltando tudo por cima de arame, por cima de tudo, e eles estão treinando para aquilo, porque se de fato houver uma guerra, eles vão ter que ser usados. Eles vão usar o treinamento dele. Agora o povo de Israel não saiu às pressas. Sacrificaram o cordeiro e saíram. O treinamento deles era fazer tijolo para Faraó, para construir o Egito. Então, mas aí Deus fez assim, ó. Deus não os levou pelo caminho da terra dos Egípcios, que estava mais perto, porque Deus disse, ó, para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra volte ao Egito. Às vezes a gente vai dar um conselho para uma pessoa, aí a pessoa fala, não, mas eu não sei o que, minha coitada, minha mãezinha falava muito isso, né? Eu ia aconselhar ela, não, mas comigo não, mãe, isso acontece com todo mundo, não vai acontecer com a senhora. Se o Satanás enganou Pedro, Jesus falou assim, arreda-te Satanás, na verdade está falando com Pedro, mas falando com Satanás usando Pedro. Quem estava sendo usado era Pedro. Então se usou Pedro, não vai usar a senhora. Não vai usar o pastor, não vai usar qualquer um de nós, ele pode usar. Então todos somos passíveis de orientação para guardar o nosso coração, o nosso entendimento, porque o adversário pode nos usar, pode nos enganar, pode nos seduzir. E ele vem fazendo isso desde o princípio, desde o paraíso que ele vem, igual eu estava falando com os irmãos, né? Desde o céu que ele vem enganando. Ele enganou até essa parte dos anjos, ele enganou Adão e Eva no paraíso e vem nos enganando até hoje. Enganou, estava querendo usar Pedro, Jesus, só que Jesus discerniu, porque isso é o quê? É um dom chamado discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Os cristãos devem buscar com zelo esse dom. Paulo fala assim, ó, buscar com zelo os melhores dons. E às vezes a pessoa, eu quero profetizar, eu quero curar. Na verdade, o melhor dom para o cristão chama-se discernimento de espírito. Para você ver com o que você está lidando, para você ver se você não está sendo enganado, para você ver se você não está entrando numa situação que vai desagradar a Deus. Então, o que ele fez aqui? Aí Deus, vendo Deus, né, que ele podia fazer isso, ó, para que, porventura, o povo não se arrependa e vendo a guerra, volte ao Egito. Olha só, o próprio Deus, que conhece todas as coisas, não estava falando, afirmando que eles iam fazer isso. Olha só, Deus falou porventura, amém? Então o próprio Deus, às vezes a palavra de Deus, ela não afirma certas coisas, porque porque cada um tem um temperamento, né? Uns podem proceder de acordo com a vontade de Deus e outros podem proceder diferente. Ó. Mas Deus fez o povo rodear pelo deserto do Mar Vermelho e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Ó. E Moisés levou consigo os ossos de José para que porquanto havia este solenemente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fazeis subir daqui os meus ossos. Eu antecipei isso aqui, porque isso aqui já é outra, eu quero levar aos irmãos o assunto que Deus está conduzindo Israel. Amém? Você viu aqui, Deus fez rodear o mar, olha só, ele podia sair já na frente, mas Deus fez rodear o mar. Aí fala assim no versículo 20, assim partiram de Sucote e se acamparam em Etã, a entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho à noite, e numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse dia e noite. Olha só, irmão, é a vida cristã. O nosso caminho é dia e noite. E você vê aqui que Deus botou uma coluna de nuvem
de dia para guiar eles pelo caminho, e uma coluna de fogo à noite para iluminar o caminho. E nesse processo, né, a coluna de nuvem, nesse processo, ela também servia como descanso, como sombra para eles, e a coluna de fogo, além de iluminar o caminho, servia também para aquecê-los, já que o deserto era muito frio. Amém? Então, olha só, tudo que Deus faz, irmão, nas nossas vidas, Ele tem os objetivos dele, a gente tem que se beneficiar disso. Se beneficiar disso. Você não tem que ir buscar calor em outro lugar. Se aproxime da coluna de fogo. Você não tem que ir buscar descanso em outro lugar. Fique à sombra do Onipotente, a sombra da nuvem que fala do Senhor. Amém? O que é estar à sombra do Onipotente? Ler um salmo, pendurar na parede e recitar como poema é uma coisa. Estar à sombra do Onipotente é estar descansando na palavra de Deus. O que é descansar na palavra de Deus? É uma pessoa que crê plenamente na palavra de Deus. Ela fala assim: a palavra de Deus acontece. O que Deus fala é verdadeiro. Se Deus falou desse jeito, esse jeito que é bom. A princípio era melhor ir pela terra dos filisteus, que era mais perto. Mas Deus não quer o mais perto. A princípio Deus podia ter matado você no dia que aceitou Jesus, né? Para não perder mais. Mas Deus não faz isso. Amém? Deus vai nos levar pelo caminho mais longo. Para quê? Para tratar de nós. Para tratar de nós. Deus estava levando um povo a uma terra prometida, que aponta para o céu. É o percurso de ir para o céu. A ida para o céu, irmão, inclui deserto, inclui guerra, inclui lutas, inclui dificuldades. Amém? Só vai chegar lá os perseverantes. Muitos vão morrer no deserto, muitos vão morrer nesse caminho, ou seja, na vida cristã. Muitos não vão aguentar, muitos vão sair, muitos vão se desviar do caminho, porque o chamado é para todos, mas os escolhidos são poucos. Os escolhidos são poucos. Deus dá oportunidade para todos iguais. Agora, quando vai fazer uma escolha, quando Deus vai fazer uma escolha, como é que você acha que é a escolha de Deus? Eu vou escolher aquele ali porque é mais bonitinho, aquela lá porque é mais inteligente, aquele lá porque é mais forte. A escolha de Deus não é assim. A escolha de Deus é segundo o seu esforço, como disse o apóstolo Paulo. O reino dos céus é conquistado por esforço. Os que se esforçam se apoderarão dele. Então é assim que é a escolha de Deus. Ele vai ver quem é que está se esforçando. Ele não vai procurar perfeito, ele não vai procurar o bonzão, ele procura aquele que está se esforçando. Amém? É como os adoradores. Adoradores não significa que canta muito bem, não significa que sabe tocar instrumento, porque a adoração é em espírito e em verdade. Tu pode até tocar um instrumento, é uma bênção saber tocar. Pode ter uma voz boa, cantar, dirigir um louvor, é uma bênção dirigir um louvor. Agora, tem que adorar o Senhor em espírito e em verdade. Isso quem vai ver é o Senhor. A gente aqui vê o irmão cantando. Amém? O irmão, poxa, o irmão até chorou. Agora, se de fato ele adorou a Deus ou não, quem sabe é Deus. Às vezes o outro ficou quietinho, tristinho, mas por dentro, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Então é Deus quem está no controle, é Deus que está conduzindo a nossa vida cristã. A nossa parte é ir obedecendo. Vamos cercar aqui, vamos rodear o mar aqui, vamos rodear o deserto, vamos rodear o mar, vamos entrar por aqui. E aí você viu o que deu. Deus levou ele para um lugar que eles ficaram acuados, mas aí eles viram o grande milagre da história, que foi o mar se abrindo. Às vezes você não vê um milagre na sua vida porque desiste. Às vezes nós não vemos alguns milagres que Deus quis fazer ou que ainda quer fazer em nossas vidas porque nós desistimos. E Deus não tem prazer nos que retrocedem. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem.
uma palavra que eu ouvi hoje pela manhã. Deus não tem prazer nos que retrocedem. Amém, irmão? Nós fomos chamados para ir adiante. Se você desistir, não vai ver um milagre de Deus. Ah, mas o deserto está aqui, vai ter guerra. Meu irmão, confia em Deus. Ele está prestes a abrir o mar na sua vida. Ele está prestes a abrir uma porta na sua vida. Ele está prestes a fazer um milagre na nossa vida. Como Saul, lembra de Saul? Quando Saul fez, Saul fez de um jeito rápido. O negócio estava demorando, ele achou que estava demorando muito. Ele mesmo foi lá e ofereceu o sacrifício. Ele não era sacerdote para oferecer sacrifício, mas ele acabou de oferecer, Samuel chegou. Alguns irmãos até gostam de brincar. Falam assim, parece que Samuel estava assim, lá na esquina do muro, olhando, esperando. Aí quando ele acabou de oferecer, Samuel foi lá. Né? Os irmãos gostam de brincar assim, porque foi instantâneo. Ele acabou de oferecer, Samuel chegou. Rapaz, por que você fez isso? O Senhor ia confirmar o reino na tua vida hoje. Ou seja, ia abrir um mar vermelho diante de você hoje. Ia abrir uma porta hoje. Ia resolver a sua situação hoje. Por que você cometeu essa negligência? Essa desobediência? Por que você não creu na ordem de Deus? Amém? Por que nós não cremos na ordem de Deus? No ensinamento da palavra de Deus? Por que nós literalmente queremos apressar, né? Saul teve pressa, o povo de Deus também estava com pressa. O povo que saía do Egito também tinha pressa. E fala assim, o versículo 21 diz assim, ó: e o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para os guiar de dia, e numa coluna de fogo para os iluminar à noite. Viu, irmão? Esse tipo de sinal não garante. Você vê igrejas aí lotadas, porque pessoas têm feito falsos sinais, falsas curas. Eu já vi pessoas entrevistando, no YouTube você vê, hoje em dia a internet é uma beleza. Você vê lá pessoas que vai atrás da pessoa que foi curada, que estava endemoniado, aí convence a pessoa a falar a verdade, a pessoa acaba falando a verdade, que levou um dinheirinho para fingir, para não sei o quê, para poder ter um falso sinal na igreja, tirando tumores falsos, fazendo truque de ilusionismo, igual tem na mágica. Isso enche igreja, filho. Enche igreja. As pessoas sem estudo, sem visão da palavra de Deus, gostam de ver isso. Mas isso não garante salvação, porque tinha uma coluna de nuvem. Sabe o que é uma coluna de nuvem, irmão? Não é uma nuvem passando assim em cima, não. É uma nuvem saindo assim na frente, assim no chão, em pé. A coluna é uma coisa em pé, de nuvem, que é um sinal mais maravilhoso que esse. Quando vai chegando a noite, aquela nuvem vira uma coluna de fogo, e você não sabe de onde é que está queimando aquele fogo. E ainda assim o povo de Israel murmurava, mesmo vendo essa coluna, mesmo Deus estando na direção, mesmo vendo o poder de Deus. Quantas vezes a gente vê coisas maravilhosas que Deus fez na nossa vida, e daqui a pouquinho nós estamos murmurando e saindo completamente do caminho, completamente desanimando. Sair do caminho é você caminhar de forma que desagrada a Deus, ou seja, não está indo para o caminho que Deus está te levando. Amém? Mesmo com sinais. Então, o que garante as pessoas na igreja, o que garante a salvação das pessoas, não são os sinais, irmão. O que salva uma pessoa é a palavra de Deus. Quer ver um sinal maravilhoso? Creia na palavra de Deus que está sendo ministrada nessa noite, que Deus está falando nesse lugar, através da sua palavra. Isso sim é um sinal maravilhoso, que limpa, que restaura, como Jesus disse: vós estáis limpos pela minha palavra. E Ele fala nesse lugar, porque as palavras não são minhas. Você está olhando para o pastor, mas quem está falando é o Senhor, porque a palavra é dele. Eu não estou aqui ensinando o que eu acho. Eu acho às vezes até diferente da palavra, mas eu me submeto à palavra, porque eu também acho que o outro caminho mais perto era mais rápido. Eu também tinha, né? Sou igual aos irmãos.
estou aqui para ser orientado pela palavra. Não adianta querer resmungar com Deus. Dando continuidade aqui, irmãos, ele diz assim, olha, versículo 14, o capítulo 14, ele fala assim, ó, do 1 até o 4, ele vai dizer assim: então falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel que volte e se acampe diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Ó, foi Deus que levou o povo para aquela que parecia ser uma armadilha. É o contrário, o reino de Deus é tudo o contrário. Ele fala assim, é dando que se recebe, é tudo o contrário. Você tem que amar. Deus fala assim, ó, amai os vossos inimigos. A nossa vontade é matar, né? Arrancar a cabeça deles, mas Deus fala para amar. Olha só, é tudo o contrário. Aí Deus levou o povo para um lugar que parecia um labirinto, um beco sem saída, que logo assim ele próprio Deus instigou o coração de Faraó. Para quê? Para ter um motivo para fazer aquele milagre diante do seu povo, para mostrar o poder dele na vida do seu povo e mostrar o poder dele na morte de Faraó, que aquele Faraó morreu. Na arqueologia, os irmãos que estudam arqueologia, eu gosto muito de estudo arqueológico, eu boto lá no YouTube, tem bastante, né? Eles já descobriram que teve um faraó que estava faltando na dinastia lá, o faraó. E eles descobriram que enterraram o faraó, mas quando fizeram a autópsia lá na múmia, descobriram que aquela múmia não morreu na época certa, né? Com a idade certa que o faraó tinha. Por quê? E pelos escritos que tinha na parede, e as rezas que eles faziam lá a respeito de afogamento, não sei o quê, aí eles chegaram à conclusão que aquele faraó foi o que morreu afogado lá com os hebreus e o corpo não foi achado. Eles enterraram outro no lugar, porque para não deixar o povo transparecer, porque o faraó era um deus, para não deixar transparecer que enterraram outro no lugar como se fosse o faraó. Amém? Isso, a arqueologia descobriu isso. E a Bíblia já fala isso, que Deus veio, ó, fechou o mar e Faraó estava bem de frente. Estava no meio do exército dele. A Bíblia diz que morreu todo mundo. Depois o irmão lê o texto legal, eu gosto muito daqui. Então o Faraó dirá, ó, então o Faraó dirá dos filhos de Israel, então estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Olha só, olha que Deus falou, ó, vou levar o povo para aqui, Faraó vai achar que o povo está enrolado, está embaraçado, está sem saída. Amém? Quando o inimigo começar a achar, meu irmão, que a tua vida está enrolada, que está sem saída, é a hora que Deus vai fazer o milagre. Amém? Porque Deus está no controle. É a hora das pessoas começarem a ver que Deus está na sua vida. E ele falou assim, eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Olha só, então o Senhor queria ser glorificado. Tudo que Deus faz é para a glória dele. Por quê? Porque ele é egoísta? Porque ele é ganancioso? Não, porque não tem ninguém mais digno do que ele de receber glória. Amém? Não tem outro Deus. Então, se ele der a glória a ele, por isso que fala, Deus não dá a glória deles a homens. A glória é do Senhor. Por quê? Porque não tem ninguém capaz assim, digno de receber glórias, a não ser o Senhor. Às vezes que a gente acha que a gente é soberbo, às vezes a nossa soberba, a gente acha que a gente merece alguma glória, merece algum louvor, mas na verdade toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. E a gente vê aqui, ó, Deus, eu vou glorificar o meu nome no Faraó e no seu exército, quer dizer, eu vou acabar com eles tudo. Faraó não é Deus? Vamos ver agora. Vou mostrar ao Egito que Faraó não é Deus, que Deus é o Senhor. O Senhor é que é Deus. No versículo 11, irmãos, desse capítulo 14, para a gente terminar, tá?
ministrar a Santa Ceia, diz assim, ó, e disse a Moisés, ó, não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, o povo falando a Moisés, para que morramos nesse deserto, por que nos fizeste isso, fazendo sair do Egito? E esse era o povo que estava vendo altos milagres, viu tudo aquilo que Deus fez no Egito, hein? Viu tudo aquilo que Deus fez no Egito, estava presenciando a coluna, presenciando a nuvem, e tem coragem de soltar uma pérola dessa. Isso acontece hoje, porque certamente o povo que falava isso aqui não é todo o povo, é aqueles que não tinham visão espiritual, que não temia Deus como deveriam temer, porque a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma pessoa que já tem um temorzinho, que já teme a Deus, que sabe que Deus existe e que Deus tem o controle de tudo, ele tem um princípio de sabedoria. Ele não vai falar coisas que desagradam a Deus, ele vai evitar coisas que sejam desacatos a Deus. Você até faz coisa que desagrada a Deus, fala coisas que desagradam a Deus, mas falar contra Deus, igual a gente andou vendo aí na mídia, e depois morre, aí fica os irmãos, coitado, o crente, não sei o que, meu irmão, aquela camarada era blasfemo, e Deus pesou, filho. São vários casos assim que tem na mídia, eu não vou ficar citando nome para não gerar polêmica, mas Deus vive e reina, filho, e glorifica o nome dele. Se você for olhar na mídia, tem um monte que foi embora poucos dias depois de falar bobagem, achando que não ia e foi. Procura lá no YouTube, que o jornal não vai falar, senão vai fazer o povo correr para Deus. E foram afrontar Deus, olha o que aconteceu. Lembra do Titanic? Nem Deus afunda. Então tem que estar cheio dessas coisas. Agora, quem é que fala isso, né? E na igreja, pessoas falam isso. Você vê o poder de Deus hoje, amanhã está você falando bobagem. Amanhã a circunstância está te cercando, está você fazendo coisa errada. Aí ele fala assim, ó, não é esta a palavra que te falamos no Egito, ó, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Olha só, a pessoa troca uma liberdade para ser cativo. Hoje é a mesma coisa, você está trocando a vida eterna, né, que Deus quer te levar à terra prometida, para viver na prática do pecado. Porque o pecado é que é bom, porque o Egito é que é bom, o pecado é que dá prazer, o pecado é que faz isso, que faz aquilo. Aí vai assim, ó, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O medo da morte, né, leva o homem a essas coisas. Lembram de Jesus? O próprio Jesus, quando Jesus falou assim, quando eles viram que Jesus não veio, Jesus falou assim, o meu reino não é nessa terra. Aí a turma do que quer ganhar coisa, que procura a igreja fazer campanha disso, campanha daquilo, já fica com dificuldade. Quando ouve uma palavra dessa, não, nessa igreja eu não faz campanha, eu não vim para te dar coisa, eu não vim para te fazer ficar rico, eu não vim para te fazer ganhar dinheiro, eu vim para dar salvação. Meu reino é eterno, meu reino não é nessa terra, Jesus falou. Aí o povo fez o quê? Começou a gritar, crucifica, solta o Barrabás é que é bom, né? Igual agora estão querendo falar de novo. Então, tem muita gente querendo o Barrabás da nossa época aí. Barrabás é que é bom, hein? Matando barbaridade. Nossa, não aguento nem falar um negócio desse. A gente vê a palavra se cumprindo. E Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Amém, irmãos? Se aguardarmos um pouco, nós vamos ver o que Deus vai fazer na nossa vida. Amém? Se nós esperarmos, você vai vendo o que Deus vai fazendo. É porque as coisas vão acontecendo assim, gradativamente, e as pessoas não percebem. Às vezes, tem situações que Deus faz, aí a pessoa sabe o que faz? Esquece de Deus. Esquece de Deus. Igual os copeiros do José, lembra do copeiro e o padeiro com José que eu preguei, né? Esqueceram de José lá
José falou para ele, ó, você vai voltar. Aí o copeiro voltou, mas ele não falou nada de José. O importante é ele estar lá, numa boa. Só foi falar quando apareceu muito tempo depois, né, que José continuou preso, que ele foi falar. Então, irmãos, isso acontece na vida cristã hoje. Se a gente não vigiar, quando o inimigo vai nos seduzindo. Às vezes Deus faz uma obra na vida do camarada e depois ele acha que quem fez foi ele mesmo, ou foi ele ou foi não sei quem, ou foi não sei o quê. Não, meu irmão, quem está fazendo é Deus. Sabe essa briga que está no país? Pode se levantar aí, ó, pode botar pesquisa falsa. Porque se foi Deus que colocou, eu quero ver tirar. Amém? Eu quero ver tirar. Eu estou falando do presidente, porque o homem que não tinha como ganhar uma eleição, não tinha partido forte, não tinha verba, não tinha dinheiro, não tinha a popularidade aí, igual esses fanáticos ficam aí. Agora tem, mas não tinha. Quem foi que botou ele lá? O milagre que foi feito, a multidão que Deus moveu para ir para a rua. Então, meu irmão, se Deus tiver que fazer, operando Deus, quem fez o Amém? A mesma coisa na nossa vida. Então vamos confiar em Deus, vamos esperar em Deus, aguardar em Deus. Eu fico vendo situações aí e tal, mas eu confio plenamente na palavra de Deus. A palavra vai se cumprir. Amém? Ele é o Deus que cuida, que sustenta, que guarda a nossa vida. Todos vamos passar por lutas, todos vamos passar por deserto, né? Agora eu estou passando por essa luta, né? Com essa dor muito forte, é uma dor muito forte. Aqui, por exemplo, só quando eu falo nela que começa a doer. Quando eu não falo, não dói porque eu estou fazendo aquilo que eu sempre faço, né? Que é pregar a palavra, que é fazer culto. Mas quando eu toco no assunto, aí vem a memória. Amém? Então a dor está recente, mas eu creio que o tempo de Deus vai curar e vai ser só lembrança. Amém? A mesma coisa o tempo que você passou. O pecado, Deus lança no mar do esquecimento. E a nossa vida realmente vira uma nova vida na presença do Senhor. Amém? Então que Deus nos abençoe a todos. Vamos estar ministrando a palavra do Senhor. A Santa Ceia está desligando aqui.